Boa noite. Hoje, então, né, a gente dando continuidade à sequência das palestras sobre as leis morais. Eu gostaria, então, de convidar a todos que estão aqui, agradecer primeiramente por deixar a gente entrar na casa de cada um, de estarmos juntos nesse momento tão difícil. E então convidar todos para refletirmos juntos sobre a lei de conservação. Bom, primeiramente eu gostaria de perguntar o que é conservação para você? O que me vem a pensar, o que me vem à mente quando eu ouço a palavra conservação? Podem comentar no YouTube, quem se sentir à vontade, eu não vejo agora, mas eu posso ver depois. Refletir um pouquinho. Bom, para mim, quando eu penso em conservação, logo me vem à mente que é da minha área, né? Então, a conservação do meio ambiente, das florestas, dos oceanos, dos rios, conservação até do ar, né? E gostaria de trazer também, então a gente vai ampliando. Primeiro, um significado de conservação para cada um. E agora, um significado de conservação do dicionário que eu trouxe aqui. Então, a gente vê que pode ser, significa preservação contra dano, perda ou desperdício, ou ainda conjunto de medidas permanentes para impedir que se deteriorem com o tempo objetos de valor, como monumentos, livros, obras de arte. São relativamente parecidos os dois, né? O primeiro é mais amplo, mais geral, e o outro já é mais específico. Eu acho que a partir desse primeiro a gente já consegue se embasar bem, né? Preservação contra o dano, a perda ou desperdício. Então agora expandindo mais um pouquinho, indo além das definições da matéria. Vamos refletir diante da lei moral, né? Que é o que a gente está estudando. Então a lei divina, o que será que essa lei fala para a gente? Então, retomando, né? É sempre bom a gente lembrar o que são as leis morais. São um conjunto de leis divinas, é um conjunto de leis divinas, naturais, né? Que nos indicam o que devemos ou não fazer para que um dia sejamos felizes de verdade, né? Não a felicidade momentânea que a gente tem, né? Que a gente tem alguns momentos que nos causam boas sensações. Mas essa felicidade que a gente busca é a felicidade do espírito, ser feliz plenamente, sempre, a todo tempo, né? Amar, uma felicidade, ser um espírito, né? Que a gente não se irrita mais, não briga, não reclama, enfim, né? Ser feliz. A gente ainda não faz ideia de como é, né? Ser isso. Mas a gente tem as leis divinas escritas na nossa consciência para que a gente alcance, para que a gente busque com maior facilidade essa perfeição, se aproximar de Deus. Então, eu gostaria de refletir mais um pouquinho sobre o que cada um entende por natureza, quando ele fala que é um conjunto de leis naturais. Lendo e refletindo através das mensagens do Livro dos Espíritos, a gente pode chegar à conclusão de que natureza nada mais é do que a criação de Deus, do que tudo que Deus criou e pode criar ainda. É natural, é algo que vem de Deus. Então, essas leis estão na natureza, né? E o que é a natureza? Agora, não um significado, mas exemplos, né? Então, a criação de Deus
são só as florestas, são só os bichinhos, as plantas, a água, só, né? É tudo isso, mas nós também podemos nos incluir nisso, né? Que às vezes, quando você pergunta para alguém o que é natureza, eu já fiz essa experiência, e às vezes as pessoas falam que é algo que o homem ainda não interferiu, né? Algo preservado, que o homem nunca tocou, nunca mexeu. Mas, se a natureza é uma criação de Deus, nós somos natureza, foi Ele quem nos criou. Então, esta lei não se aplica somente ao ambiente natural, a toda a criação, né, no meio ambiente que a gente fala, mas sim a nós, ao nosso corpo, ao nosso espírito. Então, aqui para a gente ampliar a nossa visão de natureza, de criação de Deus, né, e nos conectarmos a isso. E interessante de tudo isso, né, é que essas leis estão escritas na nossa consciência. Então, todos nós temos acesso a isso. Ela já nasce com a gente. É natural nosso. Muito bem. E, então, continuando, pensando nisso, olha só. Qual o objetivo de estarmos encarnados aqui na Terra? No Livro dos Espíritos tem essa questão. E ele responde, primeiramente, que é o aperfeiçoamento, né? Do nosso aperfeiçoamento. Mas ainda tem outro objetivo. Mas vamos por partes, né? Então, esse, nosso aperfeiçoamento. E olha só, logo a primeira questão do Livro dos Espíritos sobre a lei de conservação é sobre o instinto de conservação. Às vezes, a gente ouve que o instinto é uma coisa ruim, mas olha só, Deus deu para nós, nos criou com esse instinto de conservação, que é como se fosse um impulso, a necessidade de viver, para que a gente, para que a gente busque cumprir com a sua vontade. E qual é a vontade de Deus para a nossa vida? E para todas as vidas que existem? O aperfeiçoamento dos seres é nos aproximarmos deles, é conquistar aquela felicidade verdadeira. Então, todos nós, todos os seres vivos, desde a bactéria, o fungo, a plantinha, o animal, nós, humanos, nascemos com esse instinto de conservação. É natural nosso querer viver, buscar viver. E aí depois ele vai entrar sobre os meios de conservação e muitas outras coisas. Então, olha só, a vida é um presente de Deus. Vamos, então, procurar reconhecer as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Agora, no lado dos recursos materiais mesmo, criados por Deus, que é onde a gente vai focar aqui. Porque essa lei a gente pode ir para vários lugares, né? Então, vamos focar aqui nos recursos materiais. Deus cuida de tudo que há no universo. E por muito tempo, não nos cabe nem colocar em anos, se preocupou em criar a melhor constituição física do nosso corpo, com o instinto necessário para atender às nossas necessidades e os limites dessas necessidades para não excedermos dos recursos que Ele nos oferece. O amor de Deus é tão lindo e podemos ver isso através da sua criação na natureza. Então, observemos como o nosso corpo funciona perfeitamente. A gente acorda e já está tudo pronto para a gente começar o nosso dia,
né? O nosso corpo funciona sozinho, sem que a gente pense muito, né? A gente está respirando ar e tudo mais. E Deus dá tudo para que todos os seres consigam viver plenamente. Continuando na lei de conservação do Livro dos Espíritos, ele fala que a Terra é excelente mãe. Porque Kardec pergunta, ele já começa afirmando, mas por que a Terra não produz sempre tudo o que a gente precisa? E aí os Espíritos respondem que, na verdade, a Terra é uma excelente mãe. A Terra, nosso planeta Terra, produziria sempre o necessário, se com necessário soubesse o homem contentar-se. E acrescenta ainda que imprevidente não é a natureza, é o homem que não sabe regrar o seu viver. Então aqui a gente vai entrar nessa lei da conservação. Ela vem mostrar pra gente que é muito importante a gente tomar cuidado com os limites, né? A verdadeira felicidade ainda não é deste mundo, então a gente tem que tomar todos os cuidados para que a gente alcance. Então, cuidado com os excessos de qualquer tipo, né? Seja os excessos da comida, né? Dos nossos prazeres, né? Do corpo, seja excessos, né? Que a gente comete de poluição, enfim. Vamos tomar cuidado com isso, porque a própria natureza traça os limites. Essa lei existe, a gente precisa conservar. E se avançarmos esses limites, seremos infelizes, pois estaremos indo contra a lei natural, né? E a gente tem atingido esse limite, né? A gente tem ido além dele, porque a gente vê tamanha infelicidade que a gente vive. Então, convidar mais um pouquinho para que a gente reflita quanto no nosso dia a dia não nos damos conta da grandeza de Deus nas nossas vidas. Será que a gente já parou para pensar nisso? Voltando a refletir sobre isso. Ao acordar, o sol já está chegando para alguns, ou então já está raiando, iluminando o seu dia e a gente nem percebe. O ar que está por toda parte para que a gente possa respirar, E a gente nem pensa para respirar, porque Deus já deixou tudo pronto para a gente. Aí tem a água também para a gente matar a nossa sede, para nos limparmos. Tem o fogo para aquecer a nossa comida. Tudo isso vem de Deus, do nosso Pai Maior. Ele preparou o nosso planeta para que a natureza funcionasse em perfeito equilíbrio. Claro, com seus limites. Porém nós, homens e mulheres, os seres humanos, nos esquecemos que somos parte da natureza, da criação de Deus e acabamos nos apegando ao supérfluo da matéria, que é outro ponto que os espíritos vão entrar. Qual é o limite entre o necessário e o supérfluo? O que é necessário e o que é supérfluo? E lembrando que a Terra produz tudo o que a gente precisa. Ela já produziria a comida no perfeito estado. Não que a gente não deva evoluir como civilização. Nós devemos sim buscar o progresso intelectual, mas com os limites, conservando o que é necessário à nossa vida. O desenvolvimento intelectual, até mesmo econômico, não pode vir desassociado do desenvolvimento da nossa alma,
da natureza, a gente tem que cuidar disso também. Deus criou tudo por um motivo. Eu queria trazer aqui também uma coisa que eu acho que é interessante da gente falar, né? Eu estou voltando realmente para o lado ambiental, porque a gente está vivendo um momento muito delicado, né? Até da pandemia, que veio diante do nosso descuidado com o ambiente natural, do grande número de desmatamentos, de queimadas. Isso tudo a gente está atingindo o limite, a gente está indo além do limite da conservação. O que vai restar dos nossos animais, das nossas florestas? As florestas impactam diretamente nas nossas vidas. É através delas que vem a chuva, que vem um ambiente mais fresco. E o que a gente está fazendo com isso? Existe um dia do ano, ele muda a cada ano. E ele é chamado Dia de Sobrecarga da Terra. Eu acho que é muito importante a gente falar disso. Uma coisa que nem todo mundo sabe. Porque nesse dia a gente tem acabado cada vez mais cedo com os recursos que o nosso planeta nos dá. Esse ano, o dia de sobrecarga da Terra foi em 22 de agosto, se eu não me engano. Então, o que isso quer dizer? Que nesse dia 22 de agosto é como se a gente tivesse esgotado o nosso limite de recursos que a gente poderia usar da Terra em um ano. E esse número, e esse dia varia, né? Então, a gente aí já passou um pouquinho depois, né, do meio, e a gente ainda está gastando muito. Então, refletimos que Deus criou tudo por um motivo. Todas as vidas importam para Ele. E nós, seres humanos, que temos a capacidade de escolher, de imaginar, de raciocinar, de co-criar com Deus, de amar, temos por obrigação cuidar tanto do nosso espírito quanto da matéria, porque a matéria é importante, a gente precisa encarnar aqui para nos auxiliar no aprendizado. Nosso planeta é um planeta escola. Essa vida é um presente de Deus para você, porque Ele te ama e quer te ver crescer. Mas Deus ama também a todos os seres. Ele está presente em todos os lugares, é a perfeição, a inteligência suprema, a bondade e a justiça. Ele é quem guia todas as situações da vida. A gente sabe que nada é por acaso, mas nós temos ainda a nossa encarnação aqui na Terra, ainda tem outro objetivo além do nosso aperfeiçoamento. Todos nós temos uma parte que podemos contribuir com a criação de Deus. Então estejamos atentos, cuidemos dessa vida em todos os sentidos. A nossa vida, a vida dos nossos familiares, dos nossos amigos, até mesmo da vida dos nossos desconhecidos e de todos os outros seres. Estejamos atentos aos nossos consumos desnecessários, estejamos atentos às nossas palavras desnecessárias, cuidando, conservando do nosso espírito também. Porque às vezes uma palavra errada ou um momento errado, a gente não está conservando bem, né? Não está auxiliando nem a nós nem aos outros. Então, procurar sempre boas palavras, boas músicas, bons livros, e também estar atento a esse lado, procurar nos inteirar de como podemos melhorar o nosso planeta,
para nossa vida atual e pensar em tantos outros espíritos que ainda reencarnarão aqui na Terra. Como será a vida deles? Não queremos auxiliá-los também a se melhorar? Não devemos amar essa vida e auxiliá-los a amar também esse planeta tão lindo que nos abriga, que nos ensina tanto. Na natureza também podemos aprender grandes lições. Observemos sempre que possível a chuva caindo, o crescer de uma planta, observar o comportamento de um animal, o vento, o mar, que estamos aqui tão pertinho, né? Sejamos conectados com a natureza, irmãos, pois assim aprenderemos muitas lições que vêm do nosso Pai Maior, do nosso Deus. Bom, tem muita coisa para falar sobre esse tema. Eu trouxe aqui algumas reflexões bem singelas e a gente, no nosso estudo de segunda, acho que a gente ainda está meio longe das leis morais, mas um dia a gente vai chegar lá. Mas eu convido que a gente possa também participar desses estudos, porque lá a gente entra com bastante profundidade em cada questão e as reflexões são bem mais profundas. Enfim, a gente ainda tem muito que aprender. Por fim, eu gostaria de passar um videozinho bem curtinho e que a gente possa, ele não tem nada falado, mas é um vídeo bem gostoso de ver, bem envolvente, para que a gente saia bem tocado sobre como Deus é bom nas nossas vidas e como a gente tem de aprender a conservar essa vida tão linda que Ele nos deu. Eu vou colocar aqui e depois a gente volta para a prece aqui, tá bom? Obrigada, pessoal.
Então, vamos agora aproveitar esse momento, fechar os nossos olhos, abrindo os nossos olhos do Espírito, nos elevando a Deus, nosso Pai, Criador de tantas belezas, de tantas riquezas, que pensa em cada situaçãozinha, em cada momento da nossa vida. Ó Senhor, como Tu é grande. Obrigada por esse momento de estarmos aqui reunidos em Seu nome, em nome do nosso Mestre Jesus, nosso irmão tão querido, que é todo amor, que nos ensinou o caminho da verdadeira felicidade. Aproveitamos esse momento para agradecer aos nossos espíritos amigos que nos acompanham e que possamos levar o sentimento de gratidão, de acolhimento, de esperança a todos que estejam nos assistindo, que estejam ligados conosco de alguma forma. Sintam-se todos abraçados pelo amor de Jesus. Sintam-se mergulhados na bondade de Deus. Que a nossa fé, nossa esperança seja alimentada nesse momento, Senhor, para seguirmos no caminho que traçamos as nossas vidas. Que não nos desviemos da nossa felicidade, não nos desviemos das leis morais, as leis divinas. Obrigada, Pai, pelas nossas vidas, por esse momento tão bendito. Fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigada, amigos. Uma ótima semana a todos.